Esta peste do Covid obriga-nos a gravar os programas com alguma antecedência, não vai ser impossível juntar as pessoas e falharmos o nosso programa. No dia 16 de janeiro tivemos aqui Raquel Ceres Martins e Cláudia Lucas Schell a apresentar a sua peça Iguana Viúva, que estrearia no Teatro da Trindade em Lisboa no dia 20 de janeiro. Acabou por não acontecer, só irá estrear no dia 23 de fevereiro. Hoje temos connosco Rui Torrinha, diretor artístico do Festival de Dança de Guimarães, Guidance, que supostamente já começou na quinta-feira. Está tudo bem, não vai haver problemas. Perfeitamente. Pronto. Então posso-lhe oferecer um cafezinho, apesar do adiantado da hora? Com muito gosto. Ora bem, vamos então ver, começou no dia 3, ainda vai a meio, o que é que se passou e o que é que se vai passar? Bom, antes de mais, é um privilégio estar aqui a tomar um cafezinho com a José Navarro e dizê-lo que esta volta aos palcos é fundamental para os artistas e, sobretudo, para o público nessa relação com os artistas. Portanto, nós estamos em plena celebração da 11ª edição, que junta grandes coreógrafos e coreógrafas portuguesas e internacionais, e temos tido uma resposta incrível da parte do público e, felizmente, as coisas estão a correr bem. Mas o que é que nós podemos ver daqui para a frente? Sim, esta primeira semana que... Tenho aqui o programa, mas quero que me diga. Perfeitamente. Nós, nesta 11ª edição, temos como destaque uma dupla que é a Sofia Dias e o Vítor Ruiz, que abriu o festival com a peça Escala, é uma coprodução do próprio festival, portanto o festival investe na criação. É uma peça que abre o destaque que estes coreógrafos têm no Guidance, porque vão apresentar 3 trabalhos no total. Tivemos agora o Escala e também Sons Misteriosos e Mentirosos, que é para um público mais jovem, e teremos uma peça de repertório desta dupla, que é um gesto que não passa de uma ameaça, na próxima semana já. Que é uma coisa que data de 2013, creio eu. Perfeitamente. O que tentamos fazer é recuperar, de algum modo, um repertório, uma peça icónica, digamos, no caminho de criação dos coreógrafos em destaque. Isto porque é importante sinalizar de onde é que as coisas vêm, por um lado, como é que elas evoluíram, que tipo de linguagem é que os coreógrafos foram desenvolvendo, mas ao mesmo tempo também aqui possibilitar que as novas gerações tenham de novo contacto com obras que já foram apresentadas há alguns anos e que percebam a nossa história da dança. E o festival tenta fazer isso, de algum modo, tendo um coreógrafo em destaque e recuperando, remontando, repondo algumas das suas obras que são fundamentais no seu percurso. E eles são ainda jovens, mas estão super lançados. Já fazem um circuito internacional muito interessante, têm umas colaborações que toda a gente conhece, com o Tiago Rodrigues, e, portanto, é uma dupla com grande potencial de crescimento a nível internacional. E o Guidance presta-lhes esse espaço, em que nesta primeira semana tivemos 2 obras, e, como disse, a próxima obra, a reposição de Um Gesto que Não Passa de uma Ameaça, será feita nesta quarta-feira. Tivemos ainda também, nesta semana que passou, o festival tem uma relação e faz parte de uma rede europeia de dança de coreógrafos emergentes, que é o Aerowaves. E a peça de sexta-feira, que é do Moritz Ostrosniak, em inglês, porque em alemão pode ser impronunciável, It Won't Be Like This Forever, é uma peça que resulta dos 20 selecionados do Aerowaves, da última colheita, digamos assim, daquelas que são as grandes promessas da dança europeia. É uma peça que reflete muito sobre o nosso estado atual, é uma peça que junta toda esta esquizofrenia de referências e de sucessão de acontecimentos e de algum modo, de temáticas que em vertigem se vão sucedendo e por vezes de forma caótica. É uma peça que traduz muito esta forma caleidoscópica em que estamos inseridos nesta cascata de acontecimentos. Depois tivemos uma dose dupla no sábado, em que recuperamos a peça da Maria Fonseca, que foi vista apenas uma vez. Isto também nesta edição é importante dizê-lo, que não houve uma grande obsessão pelas estreias, mas sim resgatar algumas das peças que quase não foram vistas, portanto, por estas restrições todas. A Maria estreou a peça no Teatro das Figuras em Faro. É uma peça que tem a colaboração com a Angélica Salvi, uma arpista, e que retrata muito daquilo que foram estes 2 anos de retenção nos corpos. E depois tivemos, digamos, o fecho da trilogia do Peeping Tom, que é uma companhia belga com quem temos uma relação já muito extensa, que vem fechar a trilogia das 2 peças anteriores que já apresentaram, que era o pai, a mãe e este é o filho. E depois, como eu já referi no domingo, a questão da peça para um público mais jovem, da Sofia e do Vítor. O que vamos ter a seguir ainda
é a segunda semana de Grande Fogo, para além da peça da Sofia do Vítor na quarta. Teremos na quinta a nova criação da Vera Mantero, é uma peça que eu recomendo imenso, O Susto é um Mundo. É uma peça que reflete já um olhar sobre para onde é que nós nos estamos a lançar. De resto, o festival, José Navarro, tenta retratar esta passagem entre dois mundos, não é? O mundo em que estamos... vamos falar... Okay. Mas diga. já lá vamos por aí. Só deixar esta chega que é, de facto, o festival retrata um pouco esta passagem entre dois mundos. Este mundo que sentimos que já não conseguimos configurar, que já é um mundo que não responde às nossas necessidades, para outro que ainda não conseguimos sequer perceber como é que os nexos se vão reorganizar. A peça da Vera, no fundo, transporta-nos para esse lugar de reflexão. É uma peça, como eu chamo, pró-ritualista, é uma peça que coloca a ecologia no centro e é uma peça que nos coloca perante a necessidade de percebermos as interferências e as interseções que vão acontecendo. É uma peça muito interessante, diria quase visionária, na minha concepção, na minha humilde concepção. Na sexta, teremos, enfim, mais um olhar sobre a nova criação nacional, que é Catarina Miranda, uma coreógrafa do Porto. É uma peça que já foi estreada há longo tempo, faz parte de uma rede chamada Cinco Sentidos, que foi coproduzida por 9 teatros a nível nacional, onde se incluiu o Centro Cultural Vila Flor. É uma peça de 4 bailarinos em patins. E depois a dose dupla no sábado, como sempre, ao final da tarde, temos a Anastasia Valsamaki, que é um olhar sobre a cena grega, que sempre também vamos tendo esse olhar sobre o sul da Europa. O festival tem olhado muito para a cena grega. Se quisermos, também há uma inclinação política, no sentido em que há aqui uma espécie de simpatia por dois países que atravessaram e continuam a atravessar grandes desafios. E depois fechamos com aquela que é a peça que sintetiza, no fundo, a temática deste guidense, que é o Hands Do Not Touch Your Precious Me, do Wim van de Kebus, em que ele colabora com o artista visual francês Olivier Sagazin e junta também a música ao vivo em palco. É uma peça que fala sobre a desfiguração e o processo de transformação dessa desfiguração. Portanto, é um festival que retrata este paradoxo em que vivemos entre a luz e a sombra de muitas formas. Portanto, é um programa de 10 espetáculos muito preenchido, onde valorizamos sobretudo esta relação das matérias do corpo. Duas coisas daquilo que disse, já lá vamos à coerência temática. É um festival só de dança contemporânea. Porquê? Porquê é que não insere o clássico, e arriscaria mesmo a dizer, a dança tradicional, dentro desse contexto? Porquê essa necessidade de romper com o clássico? Nós já tivemos alguns exercícios para alguns coreógrafos de abordagem ao neoclassicismo. Nós já trouxemos ao festival alguns coreógrafos que renovam essa linguagem do classicismo, mas na verdade isto insere-se naquilo que é a decisão estratégica e a visão da programação que é a arte contemporânea em Guimarães. Portanto, o olhar para o futuro e a renovação das linguagens. Portanto, o festival assenta nessa ideia de renovação permanente das matérias do corpo. É um festival muito aberto e essas linguagens, ou pelo menos a parte clássica, por vezes é encontrada na programação regular, mas o festival propõe, de facto, um olhar disruptivo sobre a dança. É por isso que nós, de algum modo, incidimos mais na dança contemporânea, ou incidimos totalmente na dança contemporânea, porque ela reflete um olhar de disrupção, de interrogação das matérias do corpo. E ela adquire muitos formatos. Nós tivemos já, como eu disse, alguns coreógrafos internacionais que exploram essa ideia do neoclassicismo, por exemplo, como o Wayne McGregor, que vem de uma linguagem eminentemente clássica, mas depois introduz a tecnologia, mas tem muito a ver com essa ideia de futuro e das matérias do corpo e dessa evolução de como é que a dança se comporta nesta sociedade atual e como é que ela interroga esta sociedade atual. Portanto, o festival é muito ancorado nesta ideia de disrupção e de busca de futuros. Lá está. Se todo o festival há uma coerência, uma homogeneidade temática que aqui foi claro em elucidar-nos, se tudo é disruptivo torna-se um novo dogma e, portanto, deixa de ser disrupção. Provavelmente disruptivo era fazer uma coisa ultra clássica porque rompia com a ideia de disruptivo. Ou seja, disruptivo não é em si, como ser vanguardista, não é em si uma estética, é um posicionamento. Se todos interrogam
se todos apontam para uma determinada direção, não há diferença entre eles, senão pequenos modos de dizer a mesma coisa de várias maneiras. Há aquela ideia contemporânea, isto insere-se perfeitamente na arte contemporânea, é essa a questão, que a arte contemporânea tem que ser sempre crítica, disruptiva, transformadora, quando a arte pode ser a procura do sublime, do belo, da consolação, de toda uma outra série de coisas, e parece-me que hoje em dia esta procura é que é verdadeiramente disruptiva em relação ao discurso homogéneo. O que nós dizemos sobre o festival é que essa disrupção tem que ver com a própria interrogação que fazemos do lugar que ocupamos, que é esse avanço civilizacional que fazemos a partir das artes, que é o mesmo que dizer que o festival coloca possibilidades. E essa disrupção, que o José Navarro falou, pode ser, na 12ª edição, o passo a dar. Portanto, a ideia não é pura e simplesmente ancorar-nos na palavra no sentido de justificar as várias coisas, mas a ideia de que nós criamos várias possibilidades em que o público pode, de facto, procurar algo que seja mais ancorado numa coreografia mais clássica, mas outra também que seja completamente desfigurada, subjetiva. As muitas formas do mundo, não é? Na verdade, o que estamos aqui a falar é do paradoxo, o paradoxo que o tem todo, como dizia o Agostinho da Silva, dentro do festival, não deixarmos nada de fora e não colocamos nenhuma possibilidade de fora no futuro. O que vamos é tentando pensar sobre que matérias é que estão em discussão e o que é que, de algum modo, o público pode encontrar de pertinente no seu percurso na relação com as artes dentro do próprio festival. Portanto, a ideia não é tanto de ser hiper vanguardista e de colocarmos esse termo como algo hiper visionário, mas a ideia de acompanharmos aquilo que é a ousadia dos artistas de pensar sobre a sociedade, e essa disrupção é permanente no sentido em que nós próprios, nas nossas rotinas, na nossa forma de utilizar as coisas, não podemos deixar de a considerar. Portanto, sintetizando, nós não criamos ideias consolidadas, feitas, mas pelo contrário, abrimos possibilidades e interrogamos no sentido de elas poderem gerar sensibilidades e poderem acomodar essa diversidade que nós defendemos dentro da sociedade. E, portanto, essa disrupção pode ser encontrada de vários níveis e eu tendo a concordar que um destes dias pode ser através do classicismo, através desta ideia de celebrar aquilo que é muito desenvolvido e enraizado na história, como um recomeço para lançar um outro futuro. Portanto, por nós não há nenhum preconceito a esse nível. Vou-lhe fazer um desafio, não é bem um desafio, vou-lhe dar aqui uma carta para jogar. Enviou-me vários vídeos sobre os espetáculos, escolha um para mostrarmos agora e diga-me qual é que está a escolher. Eu diria que O Susto é um Mundo, é talvez a peça que pode simbolizar o salto para o planeta seguinte, para o mundo seguinte. Acho que a Vera tem aqui um esboço possível de formas e de sensibilidades que nós estamos à procura de tentar entender. E, portanto, O Susto é um Mundo, é esse salto para o planeta seguinte, talvez que eu adivinho, pelo menos aquilo que é mais próximo na nossa criação. Então vamos ver um excerto deste bailado. Bailado não, desta dança.
Ora bem, nos clipes que eu vi, incluindo este, há aqui uma tendência em que a ideia de ir ao limite do corpo é sempre uma ideia que gera-me sempre, pelo menos para quem está de fora, uma ideia de traumatismo, atrocidade, sofrimento, deformidade, dor, lesão, sacrifício. Porquê? Eu diria que, para responder a isso, talvez pensar que o corpo é a mais sofisticada tecnologia que temos. Sem dúvida. E ao termos essa noção, provavelmente temos a ambição de testar os seus limites, por diversas vias. E há artistas que são mais luminosos, outros provavelmente mais sombrios, mas na verdade nessa ideia da transcendência que o ser humano procura na sua expressão, a dança, utilizando o corpo como a sua tecnologia máxima, provavelmente arrisca-se a ser de facto muito transgressora a esse nível. Esta é a minha humilde visão sobre isto. A produção do belo, no fundo, muitas vezes decorre de várias experiências de limite, não é? E aquilo que nós tentamos trazer também, essas várias possibilidades desse atingir, dessa transcendência. E talvez seja isso mesmo, que é até que ponto nós já testamos de facto o corpo humano nos seus limites, não é? E a dança tem essa capacidade de expressão, de recorrer a várias técnicas, a vários equipamentos, a várias próteses do próprio corpo, não é? E de tentar atingir um outro lugar, uma outra expressão. Penso que é isso que muitas vezes assistimos. Vamos comparar a dança com uma coisa que é um bocado plebeia comparar, mas, por exemplo, com o desporto. Quando o Cristiano Ronaldo se eleva a 1,80 m do chão e faz um pontapé de bicicleta a 2 metros, há ali uma performatividade do corpo absolutamente espetacular. Eu diria quase ao nível de um bailarino em termos de conhecimento e de levar ao limite o seu corpo. E é para produzir algo completamente diverso do que produz a dança, em vez de produzir algo mais... ou seja, a ideia dele é produzir alegria para uns e tristeza para outros, que é marcar um golo. Na dança há sempre a ideia de que esse limite não é uma coisa boa de lá estar. Na verdade, esse gesto é muito poético, não é? Performativo é muito poético, que é o acrescentar um gesto de beleza a uma eficiência. Que é isso que ele faz, não é? Ele acaba por dar uma certa grandiosidade a uma coisa que normalmente é celebrada de um modo comum e sistemático, que é o atingir o objetivo de meter a bola na baliza. E ele consegue ter essa capacidade de ir mais além, que é isso que faz, de algum modo, um bailarino. Ele pesquisa e treina até à exaustão, no sentido de esquecer esse esforço para que o corpo depois se expresse sem sequer essa memória estar muito presente, não é? Essa transcendência vem quando ultrapassamos essa ideia de um momento presente, não é? Provavelmente esse gesto do Cristiano é um gesto épico em qualquer circunstância, é um gesto de profunda beleza. Mas isso também acontece na dança, não é? Nós temos... Claro, a dança é para produzir estes gestos, mas... Parece que não é para produzir beleza, é para produzir choque, afrontamento. Sim, o que acontece por vezes é que esse modo de estar, de expressão, não necessita ser apenas um modo de expressão contemplativa. Ele, por vezes, é um modo de provocação, é um modo intenso de passar à plateia aquilo que é uma procura, não é? Que há um gesto qualquer cinético em que eu estou na plateia e de repente eu sinto uma simpatia, ou empatia, ou compaixão. E por vezes isso o que vemos no palco é uma intensificação desses sentimentos, não é? Isso depois, obviamente, que é amplificado com todos os outros elementos, a música, o cenário, as luzes. Isso tudo é uma experiência que leva a que nós entremos numa sala e nos esqueçamos de facto que estamos numa sala, não é? É uma ideia sensorial sem tempo e é uma ideia também de autoconhecimento. Essa intensidade é um momento em que nos leva ao autoconhecimento, algo que nos transporta para sensações que nós não tínhamos tido antes e que temos que tentar descodificar. E por vezes eu acho que essa intensidade ela está muito ligada também à própria vida, à própria sociedade. Portanto, a dança reflete também, a arte reflete também o seu tempo. Aí está.
um musical, um género cinematográfico musical. O apogeu do musical foi durante a guerra. Ou seja, as pessoas já tinham uma vida horrível cá fora. Era tremendo. A Segunda Guerra Mundial foi tremenda para toda a gente que a viveu. E, portanto, quando procuravam um filme, era para o filme lhes desse aquilo que a vida não lhes estava a dar. O que eu vejo na arte contemporânea, nomeadamente na dança, é que não usou uma expressão horrível que se costuma usar, um murro no estômago. Eu, depois de levar passar um dia a levar murros no estômago, nos transportes públicos, no emprego, apetecer-me a ir ver um espetáculo que ainda me vai dar mais outro. O que eu gostaria de contrapor a essa exposição, que é muito legítima, é a ideia de que nós estamos num lugar, neste momento, que não é confortável por via do conforto. Ou seja, nós temos uma rotina instalada, temos uma série de relações com o conforto a nível material e, na verdade, não estamos num lugar civilizacional muito interessante. Então, isto pressupõe que nós devamos interrogar esse conforto e que tenhamos essa energia de que, no fim de uma semana que não foi nada agradável, possamos entrar numa porta diferente que nos leve a sentir e a pensar por que razão é que nós fomos cedendo gradualmente a esse lugar de conforto, mas que ele não produz, na verdade, seja espiritualmente, seja fisicamente, esse lugar que nós gostaríamos de facto de habitar. Portanto, eu diria que é mais do que necessário que nós possamos sair de casa e que encontremos algo que seja necessariamente diferente ao contexto onde estamos. Porque nós estamos numa espécie de letargia e de impotência sensorial, portanto, por atordoamento, e o que a arte está a tentar fazer é questionar esse lugar, sair desse lugar no sentido de abrir outras portas sensoriais. Eu sei que é incómodo e que é preciso uma grande força para considerar sair de casa e, em vez de ir a um restaurante, estar com os amigos, comprar um bilhete, entrar numa porta, encontrar o seu lugar e ver uma peça de teatro que pode criar uma certa agonia. Mas provavelmente essa agonia vem de algo que está escondido dentro de nós que nós não soubemos tratar e que era importante tratar para que depois alguma coisa à frente seja mais luminosa. Portanto, pode ser um processo de ataque a algo que nós pensamos que está bem resolvido e que na verdade não está. E é isso que a arte transmite, é essa capacidade que temos de perceber que é preciso sair do quadrado e é preciso olhar de um modo diferente. Por vezes, a única forma de atacar esse lado da anestesia é de facto esse murro do estômago que o Zé não vai falar. Não sei se serei inteiramente de acordo consigo, até por causa dessa noção de conforto, que é o seguinte. O que estamos anestesiados, isto é uma hipótese que eu ponho para contestar, eu prometi-lhe que ia fazer isto. O que nós estamos anestesiados é, sobretudo, ainda não termos percebido que vivemos num lugar extremamente confortável, ao qual cada vez mais gente acede. Ou seja, para usar a expressão de Pangloss, este é o melhor dos mundos possíveis. E noutros sítios que eram extremamente desconfortáveis, passou a haver algum conforto. Nós achamos que o mundo está pior, mas se calhar o mundo está muito melhor. Se eu fosse chinês ou africano, repare que a África neste século, teve uma evolução absolutamente espetacular do ponto de vista económico e do ponto de vista das condições. Ainda estão longe, mas já estão muito mais perto do que alguma vez estiveram. A China, neste século, passou para a classe média o equivalente à população europeia, cerca de 300 milhões de pessoas. Portanto, há de facto mais gente a atingir um nível de conforto que alguma vez aconteceu em toda a história da humanidade. E nós estamos aqui a flagelar-nos com o conforto que temos. Não, no sentido em que ele de facto não é concreto, ou seja, ele então é um conceito. Não é um conceito, porque na verdade podemos estar aqui a falar também do estado mental em que estamos todos envolvidos, em que de algum modo nós não conseguimos, a partir da simplicidade, ter um estado de harmonia, e temos também aqui uma fronteira que não podemos negar, que é a relação com o planeta. Nós podemos materialmente, de facto, justificar toda esta evolução, e é verdade, mas ao mesmo tempo nós estamos a avançar para um estado em que isso não é negociável sequer. Não é? O ser humano tem que perceber que isso não é negociável. A relação com o planeta tem que ser repensada. E, portanto, nós podemos, de algum modo, do ponto de vista material, de facto, situar nessa análise, mas do ponto de vista espiritual, nós estamos mais do que nunca à procura de algo que não sabemos bem o que é que é. Isso situa-nos também na ideia de que
há aqui uma dimensão que nós não dominamos, mas que a sentimos. A arte tenta, de algum modo, trabalhar essa grandiosidade, não é? Esse sentimento de que há alguma coisa mais que existe e como é que eu ascendo a ela. Portanto, eu tendo a concordar em parte com essa evolução, ao mesmo tempo temos que perceber que consequência é que ela está a produzir e que possibilidade de caminho futuro, este caminho futuro em si, se é sustentável ou não. E daí esta questão de passarmos a perceber que temos que cuidar melhor uns dos outros. Desta produção de conforto, ela provavelmente, a grande evolução para o próximo mundo passa por outras procuras, não é? E podem ser procuras que têm mais ligadas ao imaterial, digamos assim. Portanto, há aqui situações que nós vamos ter que resolver e equilibrar entre esta vida de conforto que levamos, que é ótima, é agradável, todos concordamos com isso, mas talvez perceber que há aqui um excesso produzido que está a criar também um problema. Este excesso, não é o excesso de vida que o Shakespeare falava nas suas obras, mas é um excesso de algo que nós não utilizamos, mas que produzimos compulsivamente e que também tentamos adquirir compulsivamente. Eu acho que vamos deixar de estar num contexto do ter para um contexto do ser. Esperemos acordar um bocadinho para esse lado. É um movimento que ciclicamente aparece nas artes, mas que voltou a aparecer agora e quando tem aparecido não tem corrido muito bem, que é o seguinte. Vamos voltar às artes e à dança. O que é que legitima o artista para ser o porta-voz dessa mudança? Ou seja, às vezes parece-me que o artista coloca-se numa posição de sobranceria em relação a nós vulgares cidadãos, que não vejo de onde é que lhe vem a validação. Isto aconteceu nos anos 20 do século passado, e não teve consequências muito agradáveis, aconteceu em meados... É, no fundo, uma coisa do artista romântico. E das vezes em que o artista assumiu esse papel, que não é igual ao papel do elogio político, como os pintores franceses a elogiar a Revolução Francesa, mas é mais o papel do artista achar-se o condutor de um novo mundo, não tem corrido muito bem. Até porque... não sei o que é que legitima, o que virá na cabeça do artista para ele me explicar o que é que eu preciso. Não é tanto o que é que precisamos, mas é a imaginação que o ser humano necessita para seguir em frente, não é? Aquilo que o ser humano faz é construir mundos. Nós passamos a vida a construir mundos. Portanto, o ser humano acrescenta ao planeta aquilo que se chama um mundo. O mundo é aquilo que ele fabrica. Portanto, nós precisamos de pessoas que de algum modo sintam essa possibilidade de disparar em nós essa imaginação, não é? Seja pela poesia, seja pela pintura, seja pela dança. Todas essas dimensões de imaginar mundos, elas são, em primeira mão, uma matéria de trabalho dos artistas. Portanto, os artistas dedicam-se a imaginar mundos. Aquilo que nós fazemos para reorganizar, para organizar, para respirar e para a convivência, nós passamos a vida a contar histórias uns aos outros. Portanto, nós tentamos com que... Storytelling, esse é um ponto fundamental. Continue. Nós organizamos, no fundo, a nossa convivência, contamos histórias uns aos outros. Cada um conta uma história sobre qualquer coisa. Portanto, se nós retirarmos o contador de histórias, tudo isto, de facto, entra num caos e esse caos significa outros nexos, outras ordens. Aquilo que os artistas fazem, na verdade, é essa ideia de que o possível ainda não foi atingido. O possível não foi atingido. É apenas aquilo que nós percepcionamos, mas, na verdade, é preciso continuar a procurar esse possível. E eles antecipam também tendências. Eles têm essa capacidade, seja na relação com a natureza, seja na relação com essa observação sobre a sociedade, de antecipar tendências e consequências e caminhos. Portanto, eu acho que, de algum modo, não é tanto esta imposição do que é que temos que ser ou que podemos ser, mas se nós formos à história percebemos que houve artistas que de facto anteciparam uma série de questões que vieram a ser comprovadas e que nos orientaram enquanto sociedade. E acho outra coisa também ainda, que é todo este processo que se fala da economia,
ela é gerada por criatividade. Essa criatividade, ela só surge, de algum modo, se o contexto em si disparar em termos de inspiração. Basta ver que, se nós formos analisar as cidades em que temos partes devolutas e onde os artistas se instalam porque têm uma menor capacidade de arrendamento, instalam-se nessas áreas, criam valor nessas áreas, depois são despejados por causa da crise imobiliária, não é? Nós podemos olhar para Lisboa, mas podemos olhar para Brooklyn, podemos olhar para Amsterdão. Portanto, todas essas áreas, é muito interessante percebermos isto, que é o artista cria valor e depois nunca é reconhecido por esse valor, portanto é despejado. E eu diria que, de algum modo, essa capacidade de continuar a trabalhar no possível, digamos assim, e não tanto na ideia de nos impor uma determinada configuração, mas essa iluminação que, de algum modo, nós procuramos, para sermos tocados por ela, não é? No fundo. Por onde nós andámos para falar do Guidance? Não parece, mas estivemos mesmo a falar do que se vai passar neste Festival de Dança Contemporânea em Guimarães e ainda vão a tempo de ver muita coisa.